Fala comigo, cretino, fala comigo. Cretininho, vamos conversar um pouquinho a respeito de um fato que para mim é muito importante. Não é à toa que eu estou nas redes sociais dioturnamente falando sobre política e um pouco da minha fé, né? Por quê? Porque acredito eu que todos nós devemos ter um norte. É esse o intuito de Deus nas nossas vidas. O propósito de todos, todo mundo tem um propósito. Deus coloca cada pessoa aqui com uma função específica. Ninguém está aqui ao léu. Todo mundo tem parte em algo neste mundo, que seja da coisa mais simples à coisa mais grandiosa. Mas há um propósito na vida de cada um. E quando você perde esse norte, que é a fé em Deus, esse propósito fica deturpado, distorcido, né? Então, é com muita preocupação que eu vejo isso. Pessoas sem fé. Assim, você pode prosperar, você pode ter uma vida maravilhosa aqui nessa terra e não ter fé. A qualidade de vida aqui nessa terra não independe da fé de qualquer um. Isso não faz diferença. Mas quando eu falo isso, eu me remeto à situação de nação, de país. A princípio, quando eu trato de fé, o grande propósito de Deus para todo ser humano, a princípio, é a família. O grande projeto de Deus na vida de todos nós é que nós sejamos família estruturada. Depois da família vem, beleza? E aí eu já pulo para o intuito desse meu vídeo aqui, que é a minha preocupação com relação ao país. Por quê? Cara, eu tava vendo esses dias, nada pessoal, cara. Eu nem conheço o cidadão, nem conheço o trabalho musical dele, não conheço nada dele. Só conheci aquela música que ele estourou, virou uma celebridade por conta dela e só. O tal da Caneta Azul, né? Que é o Manuel Gomes. Ele tava no programa do Carioca esses dias, o Carioca fazendo as imitações, enfim, mas isso me preocupou muito. Por quê? E, meu amigo, o Carioca perguntou a ele, pediu para que ele cantasse o hino nacional. O camarada não sabia nem cantar o hino nacional. Eu não vou dizer que eu sei cantar o hino nacional completo. Eu tenho certeza que se eu for cantar ele aqui agora, eu vou errar uma frase ou outra, uma palavra ou outra, porque é algo que nós não temos o hábito constante de estar fazendo. Eu, como civil, né? Antigamente a gente fazia nas escolas, a gente sempre antes de entrar cantava o hino nacional, enfim, o cidadão a cultuar os símbolos nacionais, né? Como a nossa bandeira, que foi outra coisa que o Carioca fez perguntas a ele a respeito da bandeira, o que significavam as estrelas, ele não sabia dizer. Cara, como que um homem desse pode ser um representante da gente? Quais são as políticas públicas que um camarada desse vai defender? Qual é o projeto de país que um camarada desse vai defender lá no Congresso? Nenhum, porque arrasta voto. O brasileiro vota nesse tipo de gente, que é uma celebridade, né? Aí a turma vota e o cacique lá, presidente do partido, o dono do partido, vai pra cá, porque aí ele conseguindo muito voto com um camarada desse, esse camarada vai entrar, vai ser só mais um manipulado na mão dele lá dentro, vai fazer o que ele quiser, porque o cara não tem opinião, não sabe de nada, não tem conhecimento de nada. E ele ainda consegue colocar aqueles realmente que sabem o que vão fazer e já têm, são treinados, né? Os políticos profissionais do Brasil. É complicadíssimo, cretininho, pelo amor de Deus. Nós temos que mudar esse pensamento, mudar isso. O povo brasileiro, eu já vejo uma mudança, já vejo que hoje a política tem sido muito mais debatida, não como era há décadas atrás. Eu acompanho a política não de hoje, eu não estou acompanhando a política por causa das redes sociais, eu acompanhava há muito tempo, sempre gostei de ler jornal, revistas, enfim. Isso não é o tema do meu vídeo, mas enfim, vamos lá. Aí eu fico pensando, cara, como era diferente, né? Eu fico pensando, por exemplo, aqui no meu estado, Pernambuco, né? Já tivemos várias revoluções aqui, por exemplo, a Revolução, tanto que nós em 1817 tivemos a Revolução Pernambucana, nós nos tornamos um país com grandes líderes, com Cruz Cabugá, José de Barros Lima, Padre João Ribeiro, Domingos José Martins, pessoas que
Cara, como eu digo, não é nada pessoal com o camarada, mas líderes preparados, pessoas preparadas, capazes. E um detalhe importantíssimo, como eu sempre falo, esse papinho de Estado é laico, tem que separar política e religião, negativo. Nós somos religiosos, a pessoa que tem fé tem que participar. Na Revolução Pernambucana, um dos líderes era um padre. E hoje, por que a igreja se priva de dar opinião sobre política? Apesar de que eu me corrijo, tem muita gente hoje ajudando aí e influenciando os cristãos a participar, como os próprios Silas Malafaia e outros pastores aí importantes nessa história, mas isso tem que ser muito mais aprofundado e a questão também educacional e cultural deve ser muito mais observada para que a gente consiga dar uma guinada nesse país, camarada, porque não dá, não dá. E outra coisa que é muito importante, falando mais uma vez e continuando falando aqui da Revolução Pernambucana, porque a Revolução Pernambucana aconteceu, o principal motivo, o povo pernambucano cansado de ser explorado com altos impostos e taxações abusivas, fazendo o quê? Mantendo a corte lá no Rio de Janeiro. Algo similar ao que nós vemos hoje. A corte no Rio de Janeiro, cobrando altos impostos das capitanias, todos sendo explorados, e a corte vivendo no luxo, a vida na babesca, né? A gente vê algo semelhante hoje aqui em Brasília. Altos impostos para que a maior renda. Né? Nós tivemos a Revolução Pernambucana em 1817, que foi deflagrada, vamos assim dizer. Por quê? Por qual motivo? Os principais motivos, as altas taxas, o imposto alto, abusivo sendo cobrado do povo. Até que o povo pernambucano, não aguentava mais e, meu amigo, a gente vai ficar nessa. E aí, líderes capazes, com conhecimento, capacidade intelectual, discernimento, se uniram e fizeram com que o povo pernambucano rumasse para uma independência de Portugal. Cansados de carregar nas costas, como nós hoje carregamos Brasília, o povo de Pernambuco naquela época estava cansado de carregar a corte portuguesa lá no Rio de Janeiro. A mesma coisinha, cobrando altos impostos, vivendo uma vida de luxo, enquanto o povo aqui na miséria, sendo uma das capitanias que mais prosperava. E aí, o povo, opa, peraí, toda a riqueza sai daqui, eles vivendo lá na riqueza e a gente aqui na pobreza. A mesma coisa hoje com Brasília. Muita gente lá, sem capacidade, entrou na política e hoje vive uma vida luxuosa, maravilhosa, com o meu e com o teu dinheiro. Até quando vamos aceitar isso? Até quando pessoas capazes como Cruz Cabugá, como o padre João Ribeiro, como José Martins, como Barros Lima, não vão se levantar e guiar o povo nessa mudança que o Brasil precisa? O Brasil precisa muito de uma mudança nos rumos intelectuais, na educação, cultura, saúde, tudo. Nós precisamos de mudança. Que nós somos muito, mas muito ricos. Basta você ver esses escândalos todos que acontecem aí na cifra de bilhões. Bilhão para cá, bilhão para lá. Tome bilhões e bilhões e bilhões. Somente se esses bilhões permanecessem no país, na mão de pessoas que realmente estão preocupadas em administrar a coisa pública, né? Porque, pelo que eu saiba, o Brasil é uma república falida enquanto instituição, mas é res pública, ou seja, coisa pública. Temos que colocar pessoas capazes e com esse intuito, né? Como esses homens do passado, de fazer uma nação forte, de levar o povo para um desenvolvimento. É isso, Cristina. Às vezes me desanimo, eu gravo esses vídeos, mas é desanimador o panorama brasileiro atualmente. Mas de qualquer forma, Cretininho, eu te peço, se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha esse vídeo, me ajuda a alcançar mais pessoas, me dá a tua opinião, se acha que eu estou errado, se acha que eu estou certo. Essa linha de pensamento minha realmente é algo que poderia fazer o Brasil modificar ou não. Diz aí, fica com Deus e um forte abraço.